Olá, saudações históricas! E nesse momento nós vamos falar sobre um movimento que aconteceu no Brasil ali por volta de 1910, durante a nossa República das Oligarquias, que é um movimento muito ímpar, porque trata de uma camada específica, de um órgão específico, no caso a Marinha, e para ser mais específico ainda, os marinheiros. E aí, para a gente entender essa revolta, que ficou conhecida como Revolta da Chibata, nós partimos de onde? Do preâmbulo, do contexto, o que estava acontecendo na Marinha Brasileira para que se desencadeasse um movimento, uma revolta. O que estava acontecendo? Vamos lá? Na Marinha Brasileira, o contexto era o seguinte: o serviço militar ele era forçado. Você só poderia dar baixa, no caso, pedir para sair da Marinha, após 15 anos de longos serviços prestados. Você era obrigado a entrar e obrigado a ficar 15 anos. Lembrando que as pessoas que geralmente iam direcionadas para os cargos de marinheiro eram pequenos ladrões, alguns marginais, pessoas rebeldes diante da família, pessoas que a sociedade queria manter uma certa distância. Então o serviço militar na Marinha servia quase como um castigo, vamos dizer assim, ok? O trabalho dentro da Marinha é um trabalho aqui, ó, um trabalho pesado, e os salários são baixos, que no caso são os soldos, né? Além deles conviverem com regras rigorosas, rigorosíssimas as regras, e com isso aqui, ó, que é a estrela do negócio, os castigos físicos, Os marinheiros, eles eram condenados a levar chibatadas. Daí o nome Revolta da Chibata. Se cometesse alguma contravenção, algum erro dentro do regime militar, de subordinação, qualquer problema, o que acontecia? Ele poderia receber um castigo físico em forma de chibatadas, 10, 20, 30, vamos ver que até muito mais aconteceram. Esses marinheiros, eles não aceitavam isso de bom grado, não aceitavam isso pacificamente, mas o que realmente despertou eles porque que eles podiam fazer, apesar de que esses castigos eles já haviam sido proibidos antes, mas a Marinha continuava a aplicar esses castigos nessas pessoas. Ora, os marinheiros, eles entraram em contato com militares de outros países. Mas como? Como que teve esse contato com marinheiros de outros países? O Brasil comprou navios mais modernos, os chamados encouraçados, navios de guerra. E para trabalhar, para lidar com esses navios, era necessário receber um treinamento desses militares de fora que já tinham conhecimento, já tinham a prática diária de como lidar com esses navios. Então os marinheiros brasileiros foram e se encontraram, então teve aquela troca de ideias. Ora, acontece isso, mas está errado, e acontece... Então, existia o corpo da Marinha, dos marinheiros, mas não existiam as ideias fixas como se tinha fora do Brasil. E essas ideias foram esclarecidas para esses marinheiros. Então, eles retornaram para o Brasil. Então, nós tivemos o estopim da revolta. Eles não aceitavam essa situação. Esse é o contexto da Marinha. Um trabalho forçado, você só poderia sair depois de 15 anos, um trabalho pesado, rigoroso, onde eu tinha baixos salários e ainda poderia receber castigos físicos. Ora, em 1910, mais ou menos em novembro de 1910, um marinheiro recebeu a condenação de 250 chibatadas. 250 chibatadas. Deixa eu explicar para vocês. Essas chibatadas, elas eram dadas em local onde todos os outros marinheiros pudessem ver, para que servisse de exemplo. Isso aí é bem típico da história brasileira, né? Vai se fazer para que sirva de exemplo para os outros não cometerem o mesmo erro. Então esse marinheiro, chamado Marcelino, ele foi condenado a 250 chibatadas aplicadas na frente de seus colegas. E isso foi o estopim. Isso aqui foi o que fez com que eles se rebelassem de imediato. Liderados pelo então marinheiro João Cândido, o chamado Almirante Negro, João Cândido, negro,
alto e tal, e que era marinheiro e que liderou essa revolta, eles assumem os navios de guerra. Eles tomam o navio de guerra dos oficiais e assumem as armas, assumem os navios de guerra, os modernistas navios de guerra encouraçados. E aí inicia-se o que a gente chama de a revolta da Chibata. Esses marinheiros, eles enviam uma carta com as suas exigências para o presidente Hermes da Fonseca naquela época, Charles da Fonseca. E o que eles queriam? O que eles exigiam? Olha aqui, ó. É só você fazer o contrário. Ora, se eles estavam sofrendo isso, eles exigiam o fim disso. E na verdade, ó, fim dos castigos físicos que já tinham sido extintos, mas a Marinha ainda aplicava. Então eles exigiam fim definitivamente. A diminuição da carga de trabalho, melhores condições de trabalho e de vida e vencimentos melhores. Então essas são as exigências desses militares, as exigências dos marinheiros rebelados. E diante dessas exigências, o presidente vai tomar atitude. Mas os marinheiros, eles não só exigem, eles também ameaçam, eles apontam todas as armas daqueles navios de guerra para a cidade do Rio de Janeiro. E essa é a revolta. Ninguém vai se confrontar com navios de guerra poderosos apontados para a capital federal. Tinha que se conversar. Então é oferecida, no caso, a anistia para esses marinheiros. Eles vão ser anistiados, quem não sabe anistiado, perdoados em relação a crimes cometidos e teriam a reintegrar, continuariam normalmente dentro da Marinha. Então, eles aceitam, em novembro já de 1810, no mesmo mês, eles aceitam essa anistia, entregam as armas, entregam os navios e termina ali o movimento. Ainda tem outros resquícios, o início de outro movimento. Mas logo em seguida, doravante, dia 26 foi a anistia. Mais ou menos dia 28 de novembro de 1910, o presidente já lança um decreto que autoriza a expulsão desses marinheiros. Porque manter na Marinha seria uma vergonha, seria um problema você manter na Marinha pessoas que tivessem participado de rebeliões. Seria um mau exemplo para os outros, né? Então, eles resolveram expulsar essas pessoas da Marinha. Além disso, piores, poderiam ser presos, como foi o caso do João Cândido, que liderou a rebelião. Ele foi preso, outros foram deportados, está aqui a deportação, e a deportação ela era para o Amazonas, ela era do Amazonas, que o marinheiro era deportado, ou o fuzilamento, ok? Esse foi o fim, esse foi o encerramento da rebelião, certo? Mas para conclusão, a rebelião, ela chegou a um ponto. Os castigos físicos, eles foram realmente abolidos a partir daquele momento. Houve melhora nas condições de vida, melhora nas condições de vencimento daqueles marinheiros. Ou seja, eles atingiram os seus objetivos, não vamos dizer totalmente, porque as lideranças elas foram presas, foram deportadas, foram castigadas, mas o resultado veio. Então, essa é a nossa revolta da Chibata, fato histórico interessante da história do Brasil, ali da República das Oligarquias. Espero que seja do seu agrado, que lhe ajude bastante aí na sua prova que você vai fazer, seja de concurso, seja de Enem, seja na sua escola. E saudações históricas, até a próxima, ok?